Bom dia, meu irmão, boa noite, boa tarde, dependendo do horário que você for assistir esse vídeo. Estou aqui meditando na palavra do Senhor, em Filipenses 3, e me chamou muita atenção esse texto, né, em toda o seu capítulo, porque aqui nós vamos ver Paulo falando com a igreja, e orientando a igreja, dizendo que ele não se torna cansativo em repetir muitas vezes as mesmas coisas, porque muitas vezes a gente tem explanado a palavra, a gente tem falado e até se torna muitas vezes repetitivo em alguns aspectos, em alguns assuntos, mas Paulo vai deixar claro aqui que ele não se cansa de ser repetitivo, porque ele vai estar falando aqui sobre a plena confiança em Cristo, nesse capítulo de Filipenses 3. E é muito interessante nós observar esse texto, porque ali no capítulo 5, ele começa dizendo assim: circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Nós estamos observando aqui que Paulo está dizendo assim que ele é muito conhecedor da palavra, ele é do povo, né? Ele é do povo hebreu, ele cumpriu os protocolos, ele fez o que era necessário, o que a tradição, ou até mesmo o que o povo ali na época pedia. Está dizendo que sobre a lei ele era fariseu. Sobre a lei, o entendimento da lei, ele era doutor. Ele foi perseguidor da igreja por um zelo. Quanto à justiça que está na lei, ele era irrepreensível. Mas no 8 nós vamos ler que ele vai dizer que isso ele considera tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, que por quem perdi todas as coisas, e as coisas que ele perdeu, ele considera como esterco. Só que, se nós olharmos a história de Paulo, ele vai ser alguém conhecedor da palavra, alguém que viveu pela palavra e que conheceu a Jesus. Ele teve encontro com Jesus, ele teve experiências com Jesus. Só que o que me chama a atenção ainda no versículo de número 10, ele vai dizer: eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Com todo o conhecimento que Paulo tinha, com todas as experiências que ele passou e ele teve ao longo do seu ministério, ainda ele fala que precisa conhecer Jesus. Amados, nós conhecemos muitas vezes Jesus de ouvir falar. Conhecemos um Jesus muitas vezes por causa da religião. Mas quando conhecemos Jesus na sua essência, quando conhecemos realmente quem Jesus é, quando entendemos que não é pelos nossos esforços, não é pelas nossas obras, não é pelo nosso conhecimento teológico, não é por tudo que nós podemos fazer, nós vamos chegar à estatura de um varão perfeito. Nós vamos começar a entender que o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus na cruz do Calvário, nos deu a graça de ser salvo por Ele. E não mais nos salvar mediante as nossas obras, mas sim pela graça redentora da cruz do Calvário. Então, meus amados irmãos, eu quero deixar esse pequeno devocional com vocês, fazendo como Paulo, buscando a conhecer Jesus na sua essência, buscando conhecer Jesus de forma verdadeira e fiel. Amém? Fiquem na graça de Deus, que o Senhor abençoe a todos. Amém e amém.